Sem dúvidas, uma das maiores questões colocadas entre os estudiosos da Bíblia é a responsabilidade humana sobre os seus pecados. O calvinismo não consegue responder essa pergunta. Um calvinista diria que depois da queda não existe mais o livre-arbítrio real, porque o ser humano é depravado desde o nascimento e ele não consegue escolher o bem por mais que ele queira, e que a única forma de alcançar a Deus ou alcançar o bem é através da graça cedida por ele para aqueles que são santos, que são separados. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, disse: "Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço." Quando nós entramos no assunto da responsabilidade do ser humano pelos seus pecados, dá a entender que o ser humano não consegue escolher entre o bem e o mal. E se ele não consegue escolher, então a culpa não é dele, certo? Bem, eu tenho pesquisado bastante sobre esse assunto e já vi várias explicações de vários teólogos reformadores, mas vamos ser sinceros, nenhuma explicação é tão clara e nenhuma te prende e esclarece realmente a sua dúvida. Os calvinistas dizem que é o ser humano que escolhe o mal e que ele tem sim a opção de escolher o bem, o que acaba entrando em concordância com o livre-arbítrio, mas ele, no caso o ser humano, por ser depravado, escolhe sempre o mal. Então é como se nós tivéssemos sempre duas opções, o bem e o mal, mas nós acabamos sempre por escolher o mal todas as vezes porque nós somos feitos assim, que é o que diz um dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total. Mas se analisarmos, até faz sentido, porque se você tem a opção de escolher dois lados, mas escolhe sempre o mesmo por causa de uma condição natural sua, que é a sua depravação moral, então no final das contas você só tem uma opção. Você apenas tem a impressão de ter duas opções, mas na prática você só tem uma. E se nós aceitarmos esse lado do raciocínio e seguimos para a pergunta principal desse vídeo, que é se temos a responsabilidade sobre os nossos pecados, mais uma vez o calvinismo tenta explicar dizendo que mesmo que Deus tenha decretado tudo, o ser humano age segundo os seus próprios desejos, e por ele agir dessa maneira, a responsabilidade do pecado é puramente humana. Mas como dá para perceber, não existe tanta claridade na explicação porque ela se contradiz. Se o livre-arbítrio não é totalmente real, porque nós escolhemos sempre o mal, então se nós não temos opção de escolha, por que a responsabilidade seria nossa? Mas eu não tô aqui para criticar linhas de pensamento, muito menos pôr em dúvida o controle de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele não consente o pecado. É impossível Deus, sendo luz, ter responsabilidade sobre o pecado. Então a responsabilidade sobre o pecado é 100% humana e isso é indiscutível. A dúvida, na verdade, que se coloca é na questão da possibilidade de escolha do ser humano entre escolher o bem ou o mal, por ele ser depravado. Mas eu deixo que vocês tirem as vossas próprias conclusões e escrevem nos comentários qual seria uma boa explicação para a responsabilidade humana sobre os seus pecados. Valeu!